Graça e paz, amados irmãos e amigos, nós estamos aqui no templo da Segunda Igreja Batista de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. E aqui na nossa igreja nós estamos fazendo uma exposição bíblica do Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você agora nesse momento a pegar a sua Bíblia e abri-la em Mateus, capítulo 17. E hoje eu quero fazer uma exposição do verso 14 ao 21. Então abra lá, pega a sua Bíblia, reúna aí a sua família e abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso de 14 a 21. Preste atenção à leitura da Escritura. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Essa foi a leitura da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Bom, o assunto do texto que eu quero apresentar para vocês nesse dia é o seguinte: a glória de Jesus demonstrada contra Satanás. Aqui em Mateus capítulo 17, o foco desse capítulo é a glória de Cristo. E nós já vimos, do verso de 1 a 13, nós vimos a glória de Jesus na transfiguração. Hoje nós veremos a glória de Jesus demonstrada contra Satanás. E domingo que vem, se Deus quiser, veremos a glória de Jesus revelada através do seu caráter. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero fazer uma exposição desse texto sagrado de Mateus 17, verso 14 e 21, que tem como assunto isto aqui: a glória de Jesus demonstrada contra Satanás. Então preste atenção, meu irmão, para a exposição. O verso 14 de Mateus 17 diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse. Interessante que essa história, ela está registrada em Marcos capítulo 9, e em Lucas capítulo 9, e em Mateus capítulo 17, mas nenhum dos evangelistas registraram o nome desse homem. Lucas, no texto paralelo de Lucas, ele nos diz que este acontecimento ocorreu no dia seguinte da transfiguração. Vocês lembram da glória de Jesus na transfiguração? Então isso sucedeu no dia seguinte, segundo o evangelista Lucas. Tanto Marcos como Lucas mencionam o fato de que eles desceram do monte, e que quando eles desceram do monte, lá embaixo no monte, eles viram uma multidão e viram um alvoroço. Em Marcos capítulo 9, que é o texto paralelo de Mateus 17, no verso 14, mostra que logo após terem descido do monte, os discípulos de Jesus estavam discutindo com os escribas. Estava tendo um debate entre os discípulos de Jesus e os escribas. E Marcos capítulo 9, verso de 15 a 17, mostra que Jesus chegou logo depois dos discípulos e que o povo, quando viu, o reconheceu, e eles o saudaram a Jesus com júbilo, com alegria. Foi uma grande euforia.
E Marcos capítulo 9, verso 17, mostra que a discussão dos discípulos com os escribas se referia sobre a incapacidade dos discípulos de expulsar aquele demônio. E sem dúvida, os escribas escarneceram dos discípulos de Cristo. Então, foi nesse contexto, Jesus desceu, no dia seguinte da sua transfiguração, ele desceu do monte, e lá na multidão estavam alguns discípulos que não subiram, e ali estava um alvoroço, os discípulos debatendo com os escribas. E ali um jovem possesso e um pai aflito. Foi então que Jesus apareceu para solucionar essa questão. A multidão surpreendeu-se com a sua chegada, talvez porque o seu rosto ainda refletisse parcialmente a glória da transfiguração, como aconteceu com Moisés, depois de receber as leis e descer do monte. Bom, você vê isso no Evangelho de Mateus, ele fez isso de propósito, inspirado pelo Espírito Santo, registrando o seu Evangelho, ele sempre faz uma conexão entre os milagres de Jesus com algum acontecimento lá no Antigo Testamento, lembrando esse relato de Moisés. Pois bem, no verso 15, aí na sua Bíblia, em Mateus 17, um senhor, um pai aflito, se aproxima de Jesus e faz um pedido. E no verso 15 está registrado assim: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Aqui a palavra lunático literalmente significa abatido pela lua. Algumas traduções, por exemplo, como a Nova Linguagem de hoje, usa a palavra epilético. O meu filho está epilético. A Nova Versão Internacional usa: o meu filho está tendo ataques. Alguns intérpretes e tradutores veem aqui uma doença chamada epilepsia, que é uma doença. A palavra lunático vem da antiga ideia de que as pessoas sofriam influências das fases da lua, que era algo que os antigos consideravam muito e que hoje em dia existe um debate sobre isso. Mas o pedido daquele pai aflito foi isso: o meu filho é um lunático e ele sofre muito. Tratava-se provavelmente de um tipo de epilepsia, talvez complicado por sinais de insanidade. Marcos capítulo 9, que é o texto paralelo, no verso 17 e 18, Marcos acrescenta alguns detalhes. Por exemplo, no verso 17 diz que aquela doença havia privado o menino da capacidade de falar. Lá em Marcos capítulo 9, aquele pai aflito diz que o filho dele está possesso de um espírito mudo. E no verso 18 de Marcos 9, ele diz em detalhes, o pai dizendo a Jesus que ele espuma, ele rilha os dentes e vai defiando. Lucas capítulo 9, o outro texto paralelo, no verso 38, Lucas registra aquele pai dizendo que aquele era o único filho que ele tinha. Esse é um pai aflito, que se aproxima de Jesus, dizendo que o seu filho era um lunático, que sofria de uma doença e que sofria muito. No verso 16 de Mateus 17, aquele pai aflito faz uma reclamação, e ele diz assim: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Este pai aflito confiou naqueles discípulos, mas eles não tiveram a capacidade de resolver o problema daquela possessão ou daquela doença. Talvez este pai confiou naqueles discípulos pelo fato de Jesus ter lhe dado autoridade aos seus discípulos para enfrentar esse tipo de situação. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 1, quando Jesus chama os seus apóstolos e os envia de 2 em 2, está lá registrado em Mateus 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Talvez, nesse evento, nessa viagem missionária, os milagres dos discípulos foram popularizados. E aquele pai viu uma esperança
em que os apóstolos poderiam libertar o seu filho. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, verso 17 a 20, que fala do relatório dos 70, quando Jesus envia 70 discípulos de 2 em 2, e os apóstolos voltam prestando algum relatório. E lá em Lucas 10, a partir do verso 17, está escrito assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar-te serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Por causa desses dois acontecimentos, talvez aquele pai aflito tinha colocado a sua esperança naqueles apóstolos, mas aqueles apóstolos não resolveram o problema, e eles apresentaram para Jesus: olha, eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. No verso 17 de Mateus 17, Jesus, ele faz uma exclamação, Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Interessante que essa frase veio do Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32:5. E também ela foi usada por Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 15. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui o seguinte, se referindo tanto aos discípulos, quanto aos escribas, como à multidão em geral. Jesus, quando fala da geração incrédula e perversa, nos revela a condição da humanidade, segundo ele a contemplava. A palavra usada por Jesus, perversa, significa entortar, perverter. Isso é, para os discípulos faltava fé para crer que o poder de Deus operaria através deles. O que Jesus quer dizer através dessas exclamações? Que a raça humana, que foi impactada pelo pecado, vivia numa profunda incredulidade. E Jesus exclama: ó geração perversa, até quando? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus sofreu muito por ver as fraquezas humanas. Jesus sofreu muito por ver a incredulidade dos homens. Por quê? Porque na glória com Deus Pai não há incredulidade. Não há essas imperfeições promovidas pelo pecado. Nesse caso, Jesus sentia-se solitário, sozinho, diante da condição da humanidade decaída pelo pecado. E ele exclama aqui: ó geração incrédula e perversa, falando da incredulidade dos homens, até quando estarei convosco? Porque na glória com meu Pai não havia isso. Não há incredulidade, não há pecado. Até quando eu vou sofrer porque eu me sinto sozinho nesse mundo e só eu conheço o Pai e o poder do Pai. Diante dessa exclamação, Jesus ele dá uma ordem: trazei-me aqui o menino. Apesar do seu espírito cansado ante a perversão dos homens e a incredulidade dos homens, Jesus usou de misericórdia para com os homens e ainda respondeu à voz de angústia que clamava. Agora presta atenção. Em Marcos capítulo 9, que é o texto paralelo, no verso 20, Marcos ele mostra detalhadamente quando levaram o menino até Jesus. É interessante o registro de Marcos. Em Marcos 9:20 está escrito assim: e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Em Marcos capítulo 9, verso 21 e 24, Marcos ele narra o diálogo entre Jesus e o pai do menino. E Marcos registrou assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar.
Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que quer. Então Marcos, ele coloca bem definido o sofrimento daquele jovem. A palavra infância aqui no grego se refere à vida intrauterina, que aquela criança, aquele jovem, quando era um feto, já tinha um problema muito sério. Aí no verso 18 de Mateus 17, Jesus ele resolve o problema. E diz lá: então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Nesse caso específico, Jesus viu que aquele problema, que aquela doença era por causa de um demônio. E Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino, e naquela mesma hora, aquele jovem, ele foi curado. Jesus percebe que nesse caso, o problema é espiritual, e ele repreende o demônio, e liberta e cura o menino. Marcos, mais uma vez, mais detalhista do que Mateus, capítulo 9, verso 25 e 27, novamente Marcos mostra detalhes desse milagre. Olha só, Marcos 9, verso 25 a 27, Marcos escreveu assim: e Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Interessante que aqui no registro de Marcos diz que quando Jesus expulsou aquele demônio, aquele espírito imundo, Jesus disse: espírito mudo e surdo. Além dos problemas de insanidade provocado por aquele demônio, esse jovem ele era mudo e surdo por causa de um demônio, nesse caso específico das Escrituras. Mais tarde, diante desse milagre, mais tarde, descrevendo a vida de Jesus, Pedro, na casa de Cornélio, ele disse algo muito especial em Atos 10, 38. Pedro disse assim para Cornélio: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui Jesus liberta esse jovem oprimido pelo diabo. E Jesus diz: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E Jesus o liberta, Jesus o cura. Pois bem, em Mateus 17, verso 19, os discípulos têm uma dúvida. E diz lá o verso 19: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos perguntam sobre esta incapacidade e queriam saber o motivo. O motivo, por que não conseguiram expulsar aquele demônio? Marcos, capítulo 9, verso 28, Marcos registra que eles entraram numa casa. Eles entraram numa casa e de maneira particularizada eles perguntam para Jesus: por que motivo nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O verso 20 em Mateus 17, Jesus responde. E Jesus é direto e diz assim: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Agora presta atenção de novo nessa expressão que Jesus usa: a pequenez da vossa fé. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus usou este termo por diversas vezes para mostrar a debilidade humana em confiar em Deus. Aqui Jesus não está falando de quantidade, mas está falando da qualidade. Está falando da falta de confiança
em Deus. E não é a primeira vez que Jesus usa essa expressão. Pelo menos nas Escrituras, só em Mateus, Jesus ele usa 5 vezes essa expressão, homens de pequena fé. Por exemplo, em Mateus 6,30, é o texto que fala contra a ansiedade por causa das necessidades da vida, como alimentos e etc. E Jesus fala, homens de pequena fé, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida dos lírios, Deus não cuidará de vocês, homens de pequena fé. Se Deus cuida da flora e da fauna, Deus não cuidará de vocês, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo? Confia em Deus. Confia em Deus. Em Mateus 8,26, Jesus usa a mesma expressão. É o texto que fala do medo dos discípulos em meio à grande tempestade no mar. E Jesus está ali, naquele barco, ele acalma o mar e ele diz, homens de pequena fé. Em Mateus capítulo 14 é o texto em que Pedro falhou ao tentar andar sobre o mar. Quando ele pede para Jesus, ele anda sobre o mar e começa a afundar. Jesus o resgata e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Em Mateus capítulo 16, verso 8, é o texto em que os discípulos cuidaram muito da provisão de alimentos e não entenderam os ensinamentos de Jesus acerca do fermento dos fariseus. E Jesus de novo fala, homens de pequena fé. E aqui, em Mateus 17:20, nesse caso específico, falando da incapacidade dos discípulos. Isso é, os discípulos não confiaram em Deus. E é a 5ª vez que Jesus usa essa expressão falando para os discípulos, confia em Deus. Pois bem, e Jesus fala que eles deveriam ter uma fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes da Palestina, é uma das. Mas por ser minúscula, desenvolve uma das maiores árvores ou arbustos. O grão de mostarda é insignificante, mas o seu resultado é notável. Grão de mostarda também era uma expressão proverbial na época de Jesus para indicar qualquer coisa minúscula ou quantidade pequena, mas o resultado desse grão não podia ser reputado pequeno ou insignificante. Eu concordo com o comentarista Champlin quando ele diz assim, sem dúvida, Jesus subentendeu a qualidade da fé. Isto é, indicou que a fé deve vir de Deus e ser posta em Deus como produto da personalidade de Deus. E eles não confiaram em Deus. E Jesus falou, olha, se a vossa fé for do tamanho de uma mostarda, vocês confiarão em Deus, porque vocês conhecem a Deus. Então confiem nele. E Jesus fala, se vocês tiverem uma fé assim, vocês dirão a esse monte, vá para lá, e ele irá. A gente precisa entender isso aqui. Nos tempos de Jesus, preste atenção, os judeus apelidavam qualquer rabino que se destacasse por sua grande inteligência, intuição ou caráter. E o chamavam esses rabinos de removedor de montanhas. Provavelmente Jesus tinha essa ideia em mente quando se referiu ao poder de remover montanhas. Aqueles que participam da verdadeira fé em Deus, que participam do desenvolvimento espiritual por ele exigido, é que estão no processo de ser transformado à imagem de Cristo. Estes são os autênticos removedores de montanhas. Por exemplo, remover montanhas também era uma expressão proverbial na época de Jesus, equivalente a vencer uma grande dificuldade. Por exemplo, essa expressão está em Isaías 54:10, e Paulo a usa em 1 Coríntios 13, verso 2, quando Paulo diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês são removedores de montanha. Isso é, confie em Deus, porque quem confia em Deus vai vencer uma grande dificuldade. Era isso que Jesus queria que eles entendessem. E essa foi a resposta de Jesus diante da indagação dos seus discípulos. Pois bem, o verso 21 em Mateus 17, Jesus diz assim, mas esta casta
de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Provavelmente a sua Bíblia está em colchete também, porque aqui existe um debate, porque esse versículo ele não está na maioria dos manuscritos que nós temos. Porém, Marcos capítulo 9, verso 29, também tem essa frase no Evangelho de Marcos e não está entre colchetes. Porém, significa que provavelmente Jesus pode ter dito isso, porque Marcos considerou essa frase e a colocou no seu Evangelho e não está entre colchete. Porém, existe alguma veracidade nesse versículo aqui. Por exemplo, quando Jesus fala que não se espelhe por demônios, essa casta não sai só sai através da oração e jejum, porque Jesus ele indica que existem diversas castas de demônios. Aí alguns mais severos que os outros. Por exemplo, em Mateus 12:45, ele conta uma parábola de uma pessoa que de uma certa forma foi abençoado por Deus, mas não quis compromisso com Deus. E aquele espírito maligno foi retirado. Mas por não se compromissar com Deus, ele diz lá que essa pessoa recebeu mais 7 espíritos piores do que aquele. Então Jesus deixa bem claro que há castas de demônios e há demônios mais severos que os outros. E em Marcos 5:9, registra o caso do endemoniado Gerazeno, que estava possuído por uma legião, isso é, por vários demônios. E Jesus deixa bem claro aqui, tanto em Mateus e destacando mais em Marcos 9:29, que essa casta de demônios só se expulsa por meio de oração e jejum. O pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, falando sobre oração e jejum, ele escreveu assim: aquele que quiser vencer o demônio, em certos casos deve primeiro vencer o céu por meio da oração e a si mesmo pela autonegação, fazendo uma referência ao jejum. Pois bem, essa é a exposição do texto. Agora eu quero fazer a aplicação. O que esse texto sagrado tem a nos ensinar? O que esse texto sagrado tem a nos ensinar? O que esse texto sagrado tem a nos ensinar para a nossa vida e para a nossa espiritualidade? Eu destaquei 5 lições, eu gostaria muito que você prestasse atenção. 5 lições que nós aprendemos aqui desse texto sagrado. A primeira lição: precisamos tomar cuidado com a discussão sem poder espiritual. Por exemplo, Marcos de novo, capítulo 9, que é o texto paralelo, do verso 14 ao 18, diz lá que enquanto os discípulos e os escribas estavam discutindo o problema, eles não haviam resolvido o problema. Os discípulos de Jesus estavam ali, com os escribas debatendo, discutindo, mas o jovem estava ali diante deles, possesso, sofrendo, e ali estava aquele pai aflito, vendo tudo. Isso é, precisamos tomar cuidado com a discussão sem poder espiritual. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, e ele escreveu assim: a discussão muitas vezes é saudável e necessária, mas passar o tempo todo discutindo é uma estratégia do diabo para nos manter fora da linha de combate. Há crentes que passam a vida inteira discutindo empolgantes temas na escola bíblica dominical, participando de retiros e congressos, mas nunca entram em campo para agir. Sabem muito e fazem pouco, discutem muito e trabalham pouco. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, a discussão sem poder espiritual. Enquanto os discípulos estavam ali travando um embate com os escribas, o problema estava ali diante deles, o jovem possesso, endemoniado e um pai aflito, e o problema ali diante deles. A segunda lição que eu vos destaco é o seguinte: cuidado com a influência demoníaca na vida dos nossos filhos. A gente viu nesse texto sagrado que o demônio se apossou daquele jovem. A gente viu, segundo o registro de Marcos, que aquele demônio já estava atormentando aquele jovem desde a vida intrauterina, desde quando ele era um feto. O demônio estava destruindo a vida deste menino.
e quer fazer o mesmo com os seus filhos. Preste atenção. O demônio estava destruindo a vida desse jovem e ele quer fazer o mesmo com os meus filhos e com os seus filhos. Precisamos tomar cuidado com a influência demoníaca contra a vida dos nossos filhos. Por isso, meu amado, você precisa influenciar os seus filhos a conhecerem a Deus. É por isso que você precisa ensinar as Escrituras para os seus filhos. É por isso que você precisa orar com os seus filhos. É por isso que você precisa influenciá-los a serem igreja, a participarem da igreja. É necessário. Fazendo assim, nós estamos livrando os nossos filhos das influências demoníacas contra a vida deles. Porque se esse demônio quis destruir esse jovem, ele também quer destruir o meu filho e o seu filho. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. A terceira lição que eu destaco nesse texto sagrado é sobre o efeito debilitador da incredulidade. Está lá no verso 16 e 17 de Mateus 17, quando os apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio por incredulidade. Eles não confiaram em Deus. Cuidado com a incredulidade. Confie em Deus. Creia naquilo que Deus pode fazer e coloque o problema diante de Jesus. Naquele momento, os discípulos não confiaram em Jesus. Tome cuidado com o efeito debilitador da incredulidade. E Jesus chamou a atenção daqueles discípulos que estavam lá. Precisamos nos lembrar daquilo que está escrito em 1 João, capítulo 5, versos 4 a 5. O apóstolo João escreveu assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele conclui: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mais uma vez eu cito Spurgeon, falando sobre fé e incredulidade. Ele diz assim: nossa fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se for viva e verdadeira, ela nos une ao Onipotente. Então creia naquilo que Deus pode fazer. Não seja assaltado pela incredulidade, mas creia e coloque o problema diante de Jesus. Depois que Jesus ouviu a queixa daquele pai aflito, Jesus deu uma ordem: trazei meu menino, coloque ele aqui, na minha frente. Precisamos tomar cuidado com a incredulidade. A quarta lição que eu destaco aqui é a luta contra o reino de Satanás. Jesus deixa bem claro nesse texto sagrado que existe uma luta, existe uma batalha. Precisamos confiar em Jesus e no seu poder. E aí no verso 21, ele fala sobre oração e jejum. Isso é uma capacitação espiritual. Oração é relacionamento com Deus, é comunicação com Deus. É impossível se relacionar com Deus se não orar. Então ele fala da oração e ele fala do jejum, que é uma capacitação espiritual. Esse é um dos propósitos do jejum. É buscar capacidade do alto para uma missão. Mas porém, o que é jejum? Ele não pode ser empregado, por exemplo, para conquista material. Por exemplo, muitas pessoas fazem jejum de maneira, fazendo barganha, querendo ou comprar uma casa, ou comprar o carro, e falam: eu vou fazer jejum para ver se eu conquisto tal material. Outros fazem jejum para promoção profissional, para conquistar um cargo. Outros fazem jejum para confirmação sentimental. Está orando por uma garota e faz jejum para ver se Deus confirma. Não. Jejum é para buscar capacitação espiritual. Jejum é mortificação da carne, é sufocar os meus desejos, aquilo que eu gosto, para centralizar toda a minha atenção em Deus.
Jejum é discernimento espiritual. Eu faço jejum associado com oração para entender qual é a vontade de Deus. Jejum é dependência de Deus, é parar de depender de si e depender de Deus. Jejum é motivo de quebrantamento. Você vê isso muito no Antigo Testamento, quando os judeus buscavam a Deus com jejum, pedindo perdão a Deus. Deus, me perdoa e me ajuda a lutar contra os meus pecados. Isso é mortificação da carne. Os meus desejos estão sendo sufocados e eu faço jejum e oração para buscar capacitação. E Jesus deixa bem claro que existe uma luta contra o reino de Satanás. E ele fala que há certos demônios que só se expelem com jejum, capacitação espiritual e oração, relacionamento com Deus. A coisa é tão séria que o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 6, verso de 10 a 12, Paulo escreveu assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo deixa bem claro que existe uma luta e nós lutamos contra o reinado de Satanás. A Escritura diz em Tiago 4,7: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando se trata dessa luta contra o reinado de Satanás, a gente precisa tomar cuidado com duas posturas. Tomar cuidado. Primeiro, a gente não pode subestimar o inimigo. Isso é, dizer que ele não existe, que ele é uma figura lendária, que ele é um mito. Jesus deixa bem claro nas Escrituras que Satanás existe e que ele está em ação. Mateus deixa bem claro nessas Escrituras, assim como Marcos e Lucas, que Jesus expulsou um demônio desse jovem. Nós não podemos subestimar o inimigo, ele existe e continua agindo através dos seus demônios. Por outro lado, a gente precisa tomar cuidado de superestimar o inimigo. Isso é, muita gente pensa que Satanás ele tem o mesmo poder de Deus e que eles estão gladiando para ver quem conquista primeiro a raça humana. Não é isso. Deus é todo poderoso. O inimigo ele tem uma certa influência, mas Deus é todo poderoso. O apóstolo João, entendendo isso, ele escrevendo a sua primeira carta em 1 João, capítulo 3, verso 8, João escreveu assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que João está advogando aqui, dizendo que Deus é todo-poderoso, que Ele governa, que está no controle de todas as coisas, apesar da influência do diabo. O diabo não nos destruirá, porque Deus está conosco. Deus está conosco. E é isso que Jesus quer dizer aqui. Confie em Deus. Confie em Deus. Existe uma luta, mas confie em Deus. Confie em Deus. Quinta lição e última lição. Precisamos buscar ajuda em Cristo. Precisamos buscar ajuda em Cristo. Aí eu quero chamar sua atenção para o texto paralelo de Marcos capítulo 9, verso 21 a 24. Eu quero encerrar com esse texto, porque aqui Marcos ele foi muito mais detalhista no seu registro do que Mateus. Em Marcos capítulo 9, verso 21 a 24, diz lá o diálogo de Jesus com aquele pai aflito. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Agora presta atenção no pedido desse pai. Mas, se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É isso. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a Jesus. Aproxime-se de Jesus e faça como esse pai aflito: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E diga como esse pai: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Ó Senhor, aumenta a minha fé, faz-me crer que o Senhor pode fazer, que se for a tua vontade, eu sei que o Senhor pode fazer. Quem sabe você está enfrentando uma aflição com o seu filho. Coloque ele diante de Cristo. Confie em Cristo, faça como esse pai aflito: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, arranca de mim toda a incredulidade e faz-me descansar diante do Senhor. Queira Cristo realizar na minha vida e na sua vida aquilo que nós necessitamos. Que Cristo possa realizar um milagre na minha vida e na sua vida e arrancar de nós toda a incredulidade, que possamos falar como esse pai: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, eu quero crer, eu quero confiar, ajuda-me. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, a aflição que você tem enfrentado, quem sabe seja semelhante desse pai, mas eu quero convidar você hoje a colocar diante de Jesus, e dizer a Jesus: Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu creio e ajuda-me na minha falta de fé. Essas são as lições que nós tiramos desse texto sagrado. E eu quero convidar você, com muito temor e tremor, a orar nesse momento, a orar comigo. Eu quero convidar você a colocar diante de Jesus aquilo que te aflige, aquilo que aflige o teu coração. Eu quero convidar você a buscar a Jesus com toda a fé. Eu quero convidar você a dizer a Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me a crer. Ajuda-me a confiar no teu poder. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Então eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor perdoe, Pai, a nossa incredulidade. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a não perdermos o nosso tempo com discussões sem poder espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a observar e a reconhecer as influências malignas contra os nossos filhos e capacita-nos, ó Deus, a protegê-los, a ensiná-los, a conduzi-los no caminho do Senhor. Ó Deus, arranca do nosso coração, da nossa mente, toda a incredulidade e ajuda-nos, ó Deus, a confiar no poder e na vontade de Cristo. E, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor nesse dia os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas aflições, o nosso casamento, a nossa família. Colocamos diante do Senhor porque sabemos que só Jesus e somente Cristo pode nos ajudar. Ó Deus, ajuda-nos, tem compaixão de nós e ajuda-nos na nossa falta de fé. Ó Deus, nós depositamos aos pés da cruz todos os nossos dilemas e confiamos em Ti, naquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus, nós oramos e descansamos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.